Fala, meu aluno da mentoria QAP Concurso. Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para você que se encontra do outro lado. Hoje, continuando o assunto sobre pronomes, beleza, pessoal? Pronome cai muito na prova da PMG, então tem que prestar atenção, beleza? Toda prova da PMG tem pelo menos uma ou duas questões desse assunto, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai dar continuidade na aula de pronomes e preste bastante atenção. Então, dando continuidade aqui sobre pronomes. Então, vamos lá. Agora, pronomes indefinidos. Beleza, vamos lá. Vamos ver quais são os pronomes indefinidos variáveis. O que é variável, Variável, Kevin? É aquela palavra que varia em gênero e número, pessoal. Beleza? Tem que estar sabendo disso já muito antes, tá? Variável são palavras que variam em gêneros e números também, ok? Vamos lá, uma, uns, umas. Então, isso aqui é pronomes indefinidos. Algum, alguma, alguns e algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns e nenhumas. Certo, certa, certos, certas. Determinado, determinada, determinados, determinadas. Muito e muita, muitos e muitas. Tanto, tanta, tantos, tantas. Todo, toda, todos, todas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Bastante e bastantes. Pessoal, existe bastantes, beleza? Existe bastantes, a depender do contexto, tá? Então, essa palavra também varia. Qual e quais e diversos e diversas. Pessoal, lembrando, né, pronome indefinido. O que é indefinido? A própria palavra já diz, é aquilo que não dá para definir, certo? Então, pronomes indefinidos é aquilo que não dá para definir em um contexto. Então, vamos lá. Pronomes indefinidos invariáveis, ou seja, que não varia, beleza, pessoal? Tanto em gênero e até mesmo em número. Algo, alguém, ninguém, tudo. Nada, cada, outrem e quem. Mais, menos, demais. Beleza, pessoal? Esses são os pronomes indefinidos invariáveis. Então, os pronomes indefinidos, pessoal, eles sempre vão se aplicar na terceira pessoa, tá ok? Terceira pessoa, só quando tem sentido vago e impreciso, ou para quantidade indeterminada. Então, pronome indefinido é quando tem sentido vago, impreciso ou para quantidade indeterminada. Então, usa-se em terceira pessoa. Beleza, pessoal? Só nessas ocasiões, quando tem sentido vago e impreciso, ou para quantidade indeterminada. Beleza? Algumas dúvidas que o pessoal costuma ter, ó. O termo é artigo indefinido quando acompanhado de um substantivo não quantificado. Beleza, pessoal? Mais uma vez, ó, o termo é artigo indefinido quando ele é acompanhado com um substantivo não quantificado, tá? Então, o artigo acompanha o substantivo, lembra? Exemplo, vi um homem andando na praça. Vi um homem. O homem aqui é o substantivo, não tá substantivo de quantidade, né? Então, ó, vi um homem andando na praça. Nessa situação aqui, nesse contexto, ele é artigo indefinido, tá, pessoal? Então, ele é artigo indefinido. Ele só será pronome indefinido, pessoal, quando tiver desacompanhado substantivo, ou seja, não tem ligação com o substantivo, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Vi pessoas correndo na praça hoje. Umas jovens, outras idosas, certo? Aqui, ó, o substantivo, pessoas, tá ok? Pessoas, umas jovens e outras idosas. Jovens e idosas aqui são adjetivo, certo? Porque está qualificando o sujeito, o substantivo, certo, pessoal? Então, aqui não é substantivo. Então, nesse caso aqui, sim, umas é pronome indefinido e outras também pronome indefinido. Porque jovens e idosas é adjetivo, porque qualificou as pessoas, não é qualquer pessoa que está correndo, e sim jovens e idosas. Então, nesse contexto,
usa-se pronome indefinido. Aqui não é artigo, pode ser peguinha de prova, beleza, pessoal? Relembrando, então o artigo ele sempre acompanha o substantivo, tá? Pronome indefinido não acompanha substantivo, ok, pessoal? Então vamos lá, hein? Espero que vocês tenham compreendido. Por falar nisso, qualquer dúvida, meu guerreiro e minha guerreira, me manda mensagem no meu WhatsApp ou no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e a gente vai estar auxiliando aí nessa questão, beleza? Então vamos lá, mais algumas dúvidas, ó. Por vezes, o pronome indefinido fica na função de adjetivo quando posposto a um substantivo, tá ok, pessoal? Então, pode ter essa troca de, de pronome para adjetivo, tá? Tomar cuidado com essa situação. Ó, então, algumas vezes, o pronome, quando posposto a um substantivo, tá ok? Ele vai para a função adjetiva. Vamos no exemplo, para vocês entenderem melhor? Certa pessoa me procurou. No contexto, certa pessoa não dá uma ideia de indefinido? Qual pessoa? Ah, uma certa pessoa. Então, aqui, sim, é pronome indefinido, uma pessoa. Mas qual? Não se sabe, ok? E olha esse contexto aqui agora, quando o pronome vai posposto ao substantivo. Ó, pessoa certa me procurou. Opa, aqui já não dá uma ideia que qualificou a pessoa, numa pessoa ideal, não é qualquer pessoa, e sim uma pessoa certa. Então, aqui é adjetivo, tá, pessoal? Então, em algumas vezes, a depender do contexto, isso é o quê, meu guerreiro e minha guerreira? Interpretação de texto, é prestar atenção e ler com calma, tá? Então, o pronome vai para a função de adjetivo quando posposto no substantivo, tá ok? Né? Tá ok, pessoal? Então, por vezes, não quer dizer que vai ser todas as vezes vai ser essa função. É igual eu falei, tem que olhar o contexto, tem que ler, fazer a leitura com calma. Olha o outro exemplo aqui embaixo, ó. Determinada pessoa me procurou. Mesma coisa que certa pessoa, determinada pessoa, mas qual? Não dá um tom de indefinido, certo, pessoal? Então aqui é pronome indefinido. Pessoa determinada me procurou. Olha a diferença. Pessoa segura. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa determinada. Essa pessoa é determinada. Me procurou. Ok. Aqui é adjetivo, porque qualificou o substantivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Então, ó, pronome, algumas vezes, dependendo do contexto, posposto ao substantivo, vai ter função adjetiva, beleza? Pronomes indefinidos, ele substitui o substantivo, certo? Pronome em si, em geral. Pronomes indefinidos substitui o substantivo ou a ele se refere, tranquilo? Pronome indefinidos substitui o substantivo, tá, pessoal? Presta atenção nisso aqui, ó. Pronomes, jamais, nunca, pronomes indefinidos, jamais, nunca modificam verbos, ok, pessoal? Então, pronomes indefinidos nunca modificam verbos. Vamos nos exemplos, ó. Muito homem lê muito. Palavra aqui, verbo, lê. Muita mulher lê muito, tranquilo? Muitos homens leem muito. Muitas mulheres leem muito. Viu que o pronome não modificou nenhum dos verbos mulheres, certo? Esse muito aqui, o que que é esse muito? Pessoal, esse aqui, muito, é advérbio de intensidade, tá, pessoal? Advérbio, lembra? Advérbio não varia. Então, aqui, mesmo estando no plural, o advérbio vai manter no singular, ele não vai variar, tanto em gênero quanto em número. Tanto é que aqui, ó, muitas mulheres leem muito, masculino, singular, beleza? Então, esse muitos aqui, é advérbio. Tranquilo, pessoal? Fechou? Ó, mais homens, menos mulheres.
Aqui os dois são pronomes indefinidos, pois se referem à quantidade. Então, quando vai referir à quantidade, é pronome indefinido, tá? Mais homens, menos mulheres. Não se sabe a quantidade exata. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Corro mais do que você. Mesma palavra, mais, mesma palavrinha do que essa aqui de cima. Igualzinho, não mudou nada, nenhuma vírgula. Corro mais do que você, mas é verdade que você se cansa menos do que eu. E aqui também, ó, mudou nada, a mesma palavrinha dessa daqui. Confere? E aqui não é pronome. Aqui temos a função de advérbio. Beleza, pessoal? Tomar cuidado. Advérbio. Por quê? Porque ele intensificou os verbos, tá? Somente isso. Ó o verbo, ó. Eu corro mais do que você. Então, corre bem mais do que a pessoa, certo? Ó o verbo correr e o mais intensificando a corrida do garoto, certo? Mas é verdade que você se cansa menos. Olha o verbo, cansa menos. O menos está intensificando o cansaço, certo, pessoal? Então, a pessoa, ela cansa menos do que corre mais, certo? Então, essas duas palavrinhas, mesmas palavras, não mudando nenhuma vírgula, só que em função diferente. Então, igual eu falei para vocês, pessoal, a interpretação de texto tem que estar bem afiado aqui, beleza? Então, aqui, ó, mais e menos está na função de advérbio, beleza? E agora a gente vai para os pronomes interrogativos. E quando fala de interrogativos, é de interrogação, seja perguntas diretas ou indiretas. Beleza, meus queridos? Então, pronomes interrogativos. Que e quem, qual e quanto, ok? Empregado em perguntas diretas ou indiretas. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Perguntas diretas. Que queres tu? Quem és tu? Qual tarefa queres? Quantos homens chegaram? Viu que tem um ponto de interrogação? Para as perguntas indiretas já não tem. Beleza, pessoal? Então, ó, perguntas indiretas. Não sei que queres tu. Não sei quem tu és. Não sei qual tarefa queres tu. Não sei quantos homens chegaram. Certo, pessoal? Então, acompanhado aqui do não sei, né? Tem que ficar atento com relação a isso, que tem as perguntas indiretas. Então, se cair uma questão lá, né? Pronome, ó, não sei que queres tu. O que também tem função de pronome relativo, né? Mas aqui nessa função, nesse contexto, ele está como pronome interrogativo, porque ele está fazendo uma pergunta indireta. Eu não sei o que queres tu. Certo, pessoal? Então, tem que prestar atenção nos contextos, tá? Vocês podem ver que tem palavras que repetem nos pronomes, mas tem o contexto, e é o contexto que vai dizer se ela é pronome relativo, pronome interrogativo, pronome pessoal, beleza, pessoal? Tem que tomar cuidado com relação a isso, fechou? E agora sim, para os pronomes relativos, isso aqui cai muito, viu, pessoal? Pronomes relativos cai. Toda a prova da PMG, pelo menos uma questão você pode esperar de pronomes relativos, e você, o dia que você for fazer a prova, você vai lembrar do que o professor falou. Pronomes relativos variáveis: o qual, a qual, os quais e as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis: que, quem, como, onde e quando. Tranquilo, pessoal? Isso aqui tem de decorar. Tem de decorar. Beleza? Qual que é a função do pronome relativo? Ele tem a função anafórica. Anafórica. O que é isso, Kevin? Anafórica é a catafórica, que faz referências a termos posteriores, e tem a anafórica, e que faz referência a termos anteriores. Ok, pessoal? Então, o pronome relativo faz referência a termos anteriores. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, ó. O pronome que pode referir-se a coisas e a pessoas, podendo ser substituído pelo qual. E aqui, pessoal, está a cereja do bolo. Aqui vai fazer com que você nunca mais erre questões de pronome relativo, principalmente envolvendo a palavra que,
Tranquilo? Porque toda frase que pedir é pronome relativo ou não, troca o que pelo qual coube na frase, a frase fez sentido, então é pronome relativo. Lembra disso. Toda questão que está pedindo pronome relativo o que, pega a frase, encontra a palavrinha que, troca o que pelo qual. Se o qual coube dentro do texto, e mesmo assim ainda continua fazendo sentido o texto, então essa frase, esse que, está na função de pronome relativo. Olha o exemplo, ó. O livro que dei é muito bom. O livro que dei é muito bom. O que está fazendo referência a livro, certo? Retomou o termo anterior, certo? Vamos trocar o que pelo qual. O livro o qual te dei é muito bom. Acabou, meu guerreiro. Fez a troca, o texto está sentindo, então, sim, é pronome relativo. Tranquilo, pessoal? Pega esse bizu, hein? Claro, vamos lá, ó. A pasta com quem ando é de couro. Tá errado aqui, pessoal, tá? Essa palavra quem, ela não faz referência a objetos, tá? A palavra quem não faz referência a objetos, e sim a somente pessoas. Beleza, pessoal? A palavra quem não faz referência a objetos, e sim somente pessoas. Por isso que tá errado. Então, o que que estaria certo aqui? A pasta com que ando é de couro. Igual aqui a frase de baixo, ó. A pasta com que ando é de couro. Isso aqui tudo pronome relativo. Beleza, pessoal? Pronome relativo. Então, essa frase aqui tá certa, ó. E trocou a palavra que pela qual, ó. A pasta com a qual ando é de couro. Tranquilo, coube no contexto. Tranquilamente, então também está certo. E pronome relativo. A mulher com que ando é linda. Tranquilo também. A mulher com que ando é linda. Lembra o que faz referência a objetos, a pessoas também. Tá certo. A mulher com quem ando é linda. Então, a mulher, quem, igual eu falei, o quem só faz referência a pessoas, é linda. Então, tá certo também. Beleza? E a mulher com a qual ando é linda, viu? Trocou, ó, tudo pronome relativo, coube no contexto, então tá tudo certo. Os pronomes relativos cujo e cuja, que tem especificações desses dois pronomes, tomar muito cuidado com isso. Eles só podem fazer parte de um contexto quando der ideia de posse vinculada a um termo anterior possuidor, pessoal. Então, você só vai usar cujo e cuja quando der essa ideia de posse vinculada a um termo anterior possuidor. E e concordam em gênero e número, tá bom, pessoal? Então, cujo e cuja é a ideia de posse, beleza? Olha o exemplo. O jogador cujo contrato expirou precisa de um seguro. O contrato é de quem? Do jogador. Então, é da posse do jogador. Então, o cujo cabe nesse contexto aqui perfeitamente. O jogador cuja licença expirou voltará aos treinos. A licença é do jogador, é a de posse do jogador. Então, cuja cabe perfeitamente nesse contexto. Cuja feminino concordando com licença. Cujo no masculino concordando com contrato, palavra masculina. Tranquilo? E pega esse bizu aqui, pessoal. Não existe, ó. Olha o bizu, ó. Antes de cujo e quem, crase não tem. E suas variáveis. Então, antes de cujo e quem, crase não tem. Beleza, pessoal? Grava isso aí. Antes de cujo e quem, crase não tem. Beleza? E suas variáveis. Cuja, cujos, cujas. Beleza, pessoal? Então, antes de cujo e quem, crase não tem. Grava isso aí para vocês não errar. Questãozinha de crase também, hein? Beleza? Pega esse bizu. Bizu master. Os pronomes como, quando e onde
tem semânticas circunstanciais, ou seja, vai depender da circunstância. Respectivamente, então eles têm quais semânticas? De modo, lugar e tempo. Tá ok, pessoal? Então, depender das circunstâncias, eles têm questão de modo, lugar e tempo. E podem ser substituídos por outros pronomes relativos. Tranquilo? Vamos lá de exemplos. Ó. O jeito como me olha é diferente. Um modo como você me olha é diferente. Então, tem modo. O jeito com que me olha é diferente, viu? Tirou o como e colocou o pronome que. E o jeito com o qual me olha é diferente. Pode fazer também, que cabe no contexto. Olha o próximo aqui, ó. O ano, quando nos conhecemos, era bissexto. Quando? Em situação de tempo. Certo, pessoal? Quando relacionado a tempo. Vamos fazer trocas, ó. O ano em que nos conhecemos era bissexto. Trocou pelo pronome relativo que coube no contexto. O ano no qual nos conhecemos era bissexto. Tudo com circunstância de tempo. E aqui tudo com circunstância de modo. Beleza? Pessoal, olha o próximo aqui, ó. A casa onde moro é feia. O onde, circunstância de lugar. Tranquilo, sem problema, né? A casa onde moro é feia. Vamos trocar o onde, ó. A casa em que moro é feia. A casa na qual moro é feia. Então, todos os pronomes relativos, fez a troca, coube no contexto perfeitamente. Beleza, pessoal? Então, aqui é circunstância de lugar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, ó. Vamos mais uns detalhezinhos do pronome onde e aonde. Decore isso aqui, meu guerreiro. Isso aqui cai muito em prova, e muita gente erra por não prestar atenção. O pronome onde, pessoal, já coloca isso na cabeça. Sinaliza local fixo. Permanência em algum lugar. Tranquilo? É fixo. Permanência. Já o pronome aonde sinaliza movimento para algum lugar. Certo, pessoal? Então, pronome aonde sinaliza movimento, a ideia de movimentar. Olha o exemplo. A casa aonde vou é grande. Tá vendo? Por mais que casa seja fixo, o correto é o aonde, porque dá a ideia de movimento, pessoal. Então, tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha, tá? É a ideia de movimento. Beleza, pessoal? Aonde você vai? A ideia de movimento, tá? Beleza? Então, não cai em pegadinha. Não cai em pegadinha. Beleza? Vamos lá para os exercícios de fixação. Lembrando, meu guerreiro, pausa o vídeo, lê a questão, tenta resolver, depois continua o vídeo para que você tenha aí a correção. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 1. A oração: a dupla de policiais levou-os à sua unidade, que estava perto do incidente, onde ofereceu apoio às vítimas. Está correto afirmar que estão explícitos. Então, está no texto, né? Letra A: um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos. Vamos pegar o texto, então. Então, primeiro, vamos tentar achar um pronome pessoal. Vamos ler. A dupla de policiais levou-os. Opa, pronome pessoal. Tranquilo? Então, a gente tem um pronome pessoal até agora. A sua. Então, aqui, ó, pronome possessivo. Então, a gente achou um pronome possessivo também até agora. A sua unidade. Que estava perto. Opa, pronome relativo. Então, a gente achou um pronome relativo e aqui está pedindo dois, né? Então, vamos ver. Que estava perto do incidente. Onde ofereceu apoio às vítimas. Onde, local fixo, pronome relativo também. Então, são dois pronomes relativos que a gente encontrou até o momento. Ofereceu apoio às vítimas. Tranquilo. Então, bateu com a questão. Então, aqui a gente já achou o nosso gabarito, que vai ser a letra A, pessoal. Então, gabarito, letra A, beleza? A letra B, ó, dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais? Não, a gente não achou. A gente achou só um pronome pessoal e um pronome possessivo.
Então, aqui a letra B está incorreta. Letra C, dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos. Os pronomes relativos, ok, que é o que e o onde. Mas os pronomes pessoais é somente um. A gente conseguiu achar só um, que é o os. Beleza? Então, aqui também está incorreto. Um pronome pessoal, certo? A gente conseguiu achar um pronome pessoal. Um pronome possessivo, certo também. Um pronome relativo, ok. Não, um pronome relativo já errou, porque foram dois que a gente conseguiu achar, certo? E um pronome interrogativo, não tinha nenhum pronome interrogativo na questão. Então, nosso gabarito aqui será a letra A, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Analise os fragmentos abaixo e assinale a alternativa correta, que contém um pronome relativo. Assinale a alternativa correta, que contém um pronome relativo. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Queria saber o paradeiro de de meus professores. Ó, assinale o fragmento abaixo e analise os fragmentos abaixo e assinale a correta, que contém um pronome relativo. Então, quer achar palavra que tem pronome relativo. Então, vamos lá. Letra A. Queria saber o paradeiro de um de meus professores. Suspeito de ser um líder importante na guerrilha. Nessa frase, a gente não consegue identificar nenhum pronome relativo, tá? Só um pronome possessivo de meus, tranquilo, sem nenhum problema. Beleza? Letra B. Da cela que... Opa, a gente... Vamos ver, né? Vamos fazer um esqueminha aqui. Peraí, vamos ler a questão inteira. Da cela que eu ocupava, um cubículo escuro, úmido e fétido, eu ouvia os gritos dos prisioneiros. Vamos lá, pessoal. Lembra do esqueminha que eu fiz para vocês? Quer saber se é pronome relativo ou não? Troca pelo qual, se couber no contexto, é pronome relativo? Vamos fazer essa troca então? Ó, da cela o qual eu ocupava, opa, coube no contexto perfeitamente. Então, se coube no contexto, é pronome relativo. E aqui a gente acha o nosso gabarito, letra B. Tranquilo, pessoal? Sem problema? Letra C. Leu meu prontuário e começou o interrogatório. Também não tem nenhum pronome relativo. Ele me olhou, aqui o pronome pessoal, ele me olhou e estava claramente decidindo se eu falava a verdade. Decidido se eu falava a verdade ou se era bom ator. Então, aqui também, nenhum pronome relativo, tá ok, pessoal? Então, o gabarito aqui vai ser a letra B. Fechou? Então, vamos lá. Próxima questão aqui. E começou a ladainha linguística. Peraí, pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui. E começou a ladainha linguística. E começou a ladainha linguística ortodoxa comum aos discursos que ele ensaiava nas nossas brigas. Então, vamos lá. Assinale a opção, assinale a opção que apresenta a classificação morfológica correta. Beleza, pessoal? Assinale a opção que apresenta a classificação morfológica correta da palavra destacada no fragmento do texto mesmo. Qual palavra destacada? O que? Opa, mais uma do que. Mais um do que, hein? Acima. Então, vamos lá. Letra A. Pronome relativo. Lembra do esqueminha que eu falei para vocês. Quer saber se a palavra é pronome relativo ou não? Vamos trocar, vamos ver se ela é pronome relativo ou não. Vamos fazer a troca? O guerreiro, nunca mais você vai errar questões de pronome relativo aqui, depois que você fizer essa troca. Ó. E começou a ladainha linguística ortodoxa, comum aos discursos que ele ensaiava. Então, aos discursos os quais ele ensaiava nas nossas brigas. Coube certinho no contexto, não mudou em nada, ainda é o mesmo contexto, tranquilo, então é pronome relativo. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Vamos conferir os outros. Pronome pessoal? Não.
Não, né? Nesse contexto não é pronome pessoal, beleza? Pronome interrogativo não tem nenhuma pergunta, seja ela indireta ou direta aqui. E pronome expletivo também não é. Beleza, pessoal? Então, aqui o nosso gabarito vai ser a letra A da questão 3. Beleza, pessoal? Lembrando, pausa o vídeo, faça a questão, depois continue assistindo a resolução dela. Beleza? Questão de número 4. No último parágrafo, a suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil da de Sacramento, em que foram realizados os procedimentos cabíveis. A expressão em que poderia, sem alterar o sentido e nem promover incorreção ao texto, ser substituída por. Então, quer que troca o em que. Então, vamos lá. Letra A. Onde? Porque se refere à Delegacia de Polícia Civil de Sacramento. B. Quando? Porque se refere à manhã seguinte. C. Aonde? Porque indica o lugar e o verbo encaminhar pede a preposição. Nas quais, porque tem que concordar com os procedimentos cabíveis. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, vamos ver o em que. Para quem que ele faz referência? Ó, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Sacramento, em que foram realizados procedimentos cabíveis. Esse em que, pessoal, ele está fazendo referência à delegacia, tá, pessoal? Por quê? O em que? Onde que vai ser realizados procedimentos cabíveis? Na Delegacia de Polícia Civil. Tranquilo, pessoal? Então, quando aqui, ó, letra A, ó, onde, porque se refere à Delegacia de Polícia Civil de Sacramento, certíssimo, onde, local fixo, polícia, ó, Delegacia de Polícia Civil de Sacramento, faz referência à Polícia Civil, tranquilo? Então, onde, corretíssimo, seria substituído, e além de ser pronome relativo também, nessa questão também é pronome relativo, né? Nos dois aqui. Então, faz referência à delegacia. Então, nosso gabarito, letra A. A letra B está errada, por quê? Ó, quando? Porque se refere à manhã seguinte? Não, o em que se refere à Delegacia de Polícia Civil, certo, pessoal? Na manhã seguinte não faz referência, tá? Aonde? Porque indica o lugar e o verbo encaminhar, pede a preposição? Não, pessoal. Então, aqui não está fazendo referência ao verbo encaminhar. E aonde é ideia de movimento, lembra? Então, estaria incorreta também, mesmo fazendo referência à delegacia de polícia civil. Aqui, no caso, aqui, o verbo encaminhar está falando sobre o verbo encaminhar, que a suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte. Não tem nada a ver, tranquilo? Letra D. Nos quais, porque tem que concordar com os procedimentos cabíveis? Não, negativo, né? Aqui o em que não está concordando com procedimentos cabíveis. E lógico, o que também é um pronome variável. Então, se invariável, na verdade, o que é um pronome invariável. Então, pode estar tanto no plural ou singular, que o que não vai mudar, certo? Somente os seus derivados, os variáveis, né? Nos quais, sim, estaria correto se estivesse concordando com procedimentos cabíveis. Então, aqui está fazendo referência à delegacia, então a correta seria a letra A, de onde. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, né? Questão de número 5. Ó, os pronomes relativos, mais uma questãozinha de pronomes relativos para massificar, meu guerreiro e minha guerreira, e você nunca mais errar esse tipo de questão. São importantes ferramentas coesivas na elaboração dos textos. Desse modo, assinale a alternativa em que não, meu guerreiro e minha guerreira, não se destaca um exemplo desse tipo de pronome. Tranquilo? Então, ela quer a alternativa incorreta. Letra A. Então, quer saber qual que não é pronome relativo. Mas não me lembro de nenhuma marca que algum deles tenha deixado. Vamos fazer a troquinha? Ó, mas não me lembro de nenhuma marca o qual algum deles tenha deixado. Tranquilo? Sem problema, coube no contexto, então esse aqui é pronome relativo. Tranquilo.
que consistia em ficar de pé num canto da sala de aula. Vamos trocar? O qual consistia em ficar de pé num canto da sala de aula. Tranquilo também, pronome relativo, coube no contexto, sem nenhum problema. Não foram poucas as vezes em que um passarinho imaginário. Vamos fazer a troca? Não foram poucas as vezes os quais um passarinho imaginário. Tá tranquilo, pessoal? Não foram poucas as vezes as quais um passarinho imaginário. Coube no contexto, sem nenhum problema. Pronome relativo. E essa letra D, ó. De fato, é que fui posto de castigo. Vamos fazer a troca? O fato, o qual fui posto de castigo, viu que não tem contexto, não tem coerência. Então, se não cabe no contexto, não é pronome relativo. Então, nosso gabarito aqui é a letra D, que essa frase não é pronome relativo. Tranquilo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido essa questão sobre pronomes, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me manda mensagem, estou à disposição, vem junto com a tropa que é a AP Concurso, beleza, pessoal? Bora buscar essa aprovação e tamo junto nessa, rapaziada. Força e honra para vocês e bons estudos. E agora, vamos fazer questões, hein?